Fala galera, se você já joga Cartola há um tempinho ou está começando a jogar agora, você tem que saber, as primeiras rodadas são muito importantes e o seu maior objetivo agora tem que ser ganhar cartoleta e ficar rico. E eu vou te ensinar exatamente como faz isso, vou falar aqui nesse vídeo todos os segredos da valorização, na primeira, na segunda, na terceira rodada e depois nas próximas também, beleza? Então antes disso eu vou me apresentar, o meu nome é Luiz, eu sou fundador aqui do Guru do Cartola, eu criei um site em 2017, eu sou estatístico e sou apaixonado por futebol, talvez você também seja um desses fanáticos aí ao redor do Brasil, apaixonados por futebol. E como eu sou estatístico, eu acabei criando o Guru do Cartola, que é um site que usa estatística para a gente imitar no Cartola, te fala valorização em tempo real e vem muita novidade aí para 2019. 2018 foi um ano muito legal para a gente, mais de 1 milhão de pessoas entraram no site e agora estamos preparando aí muita coisa surpreendente para 2019. Então, vamos começar agora, vamos falar sobre valorização. Então, para começo de conversa, vamos traçar um objetivo aqui para a gente. E o meu desafio são 40 cartoletas na primeira rodada. Ano passado a gente perdeu 2 jogadores de última hora, não jogaram e a gente ganhou mais de 30 cartoletas. Então esse é um desafio justo. 40 cartoletas na primeira rodada. Você está dentro? Você quer ganhar 40 cartoletas? Então olha só, vamos para as dicas da primeira rodada. Primeira coisa, de jeito nenhum escale jogadores caros. Kahneman, por exemplo, 25 cartoletas. Nem pensar, meu amigo, nem pensar. Ele precisa fazer 11,3 pontos para começar a valorizar. Tudo bem, ele pode fazer 12, pode fazer 13. Isso pode acontecer, mas você não vai ganhar cartoletas. Você tem que escalar jogadores baratos que vão te dar muitas cartoletas caso eles vão bem. Então vamos escolher jogadores baratos com muito potencial, potencial de ir bem, para ganhar muita cartoleta. Porque ficar no 0 a 0 é péssimo na primeira rodada. Temos que ganhar cartoletas e muitas, porque depois as chances vão ser muito pequenas. Durante o campeonato é muito mais difícil de ganhar cartoleta. Um time de valorização do Guru ganha em média 10 a 15 cartoletas por rodada, é muito. Só que na primeira rodada a gente consegue ganhar 30, 40 cartoletas. Então vamos aproveitar agora para depois no campeonato a gente escalar com tranquilidade, escalar quem a gente quiser, beleza? Eu vou dar um exemplo aqui agora do menino Otero, foi o capitão da seleção do Guru de 2018 na primeira rodada. Ele custava 5 cartoletas e fez 16 pontos e meio. E aí, valorizou 9,81 cartoletas. Por quê? Porque ele custava apenas 5 cartoletas, era barato e mitou. Então a gente viu as duas coisas que precisava. Ele era barato, 5 cartoletas e tinha um potencial muito forte de ir bem, porque ele estava numa fase excelente e ia jogar contra o Vasco que não estava tão bem assim. Então acertamos aí, foi o nosso capitão e só com ele ganhamos 9,81 cartoletas na primeira rodada. Outro exemplo que eu vou te dar é do goleiro Jorge. Ele nem estava provável, é o goleiro do América, nem estava provável e custava baratinho, custava só uma cartoleta. Ele fez 13,7 pontos, valorizando 9,13 cartoletas, valorizou pra caramba também. Então são dois exemplos aí de caras que mandaram bem e eram baratinhos. E aí valorizaram só um jogador, valorizou mais de 9 cartoletas, cara. Então vamos focar nisso, os baratinhos que podem ir muito bem na rodada. Então eu vou te dar um exemplo aqui agora de um cara que era baratinho e não mitou. Você vai ver que você não corre o risco de perder muitas cartoletas escalando um cara barato. O exemplo que eu quero dar é do Rafael Galhardo, lateral do Vasco. Ele custava 4 cartoletas e fez só 1,8 pontos. Foi mal, mandou mal na rodada. Ele continuou com o mesmo preço, não perdeu cartoleta. Então, você só corre o risco de ganhar cartoleta escalando um cara barato, né? Ou então de perder muito pouco. O Eduardo, lateral da Chapecoense, por exemplo, ele custava 5 cartoletas na primeira rodada e foi mal também, fez só 2 pontos. E aí ele desvalorizou 0,18, ou seja, continuou no 0 a 0, você não perdeu nada escalando um cara barato. Agora, meu amigo, se você escalar um cara muito caro e ele não mitar muito, você vai perder cartoleta. Por exemplo, ano passado o Dudu custava o mesmo preço que o Kahneman custa agora, 25 cartoletas. Era o cara mais caro do Cartola. E ele fez sabe quanto? 1,8 pontos. Mandou mal na rodada. E aí, quem escalou ele? Perdeu 6,47 cartoletas. Atrapalhou a vida do Cartola aí
quase que para o ano inteiro. Então não faça isso, beleza? Agora vamos partir para a segunda rodada, porque aqui agora você tem que saber dos segredos da segunda e da terceira rodada, porque muita gente tropeça nisso aí. É fácil, a segunda rodada é muito fácil, mas tem que saber de umas coisas que eu vou te explicar agora. Agora na segunda rodada eu vou desvendar aqui tudo para você, o que é verdade e o que é mito, porque ela é uma rodada diferente de todas as outras rodadas do Cartola. E tem que tomar muito cuidado, é a rodada mais fácil para você valorizar. Ela é muito fácil porque é só você seguir as regras que eu vou te falar aqui agora. Você tem que escalar quem foi muito bem na primeira ou que foi bem, mas além disso, e mais importante, que tenha muita chance de ir bem na segunda rodada, beleza? Então, vamos lá, vou te dar um exemplo aqui. O Otero que eu falei, ele custava 5 cartoletas na primeira rodada, ele fez 16 pontos e meio e valorizou 9,81 cartoletas. Na segunda rodada, ele imitou também ano passado. Ele fez 11,3 pontos e aí ele ganhou mais 5,2 cartoletas. Então ele foi muito bem na primeira e foi muito bem na segunda. E aí ele cresceu pra caramba no preço dele e ganhou muitas cartoletas aí para todo mundo que estava escalando ele. Inclusive o guru do Cartola aqui, beleza? Então na segunda rodada você vai escalar os caras que foram bem na primeira e que tem muita chance de ir bem na segunda. Porque se ele não for bem na segunda, ele não vai valorizar. Então tem que olhar as duas coisas, beleza? Olha só, vou te dar um exemplo do Jorge que eu falei antes. Ele foi muito bem na primeira, ganhou mais de 9 cartoletas, mas na segunda ele não foi bem. Ele jogou contra o Flamengo e negativou. Ele fez só menos 1 ponto. Então ele valorizou 0,43 cartoleta. Então foi bom ter escalado um cara que foi bem na primeira rodada, mas como ele não foi bem na segunda, ele não ganhou muitas cartoletas. Só que ainda assim ele não desvalorizou, entendeu? Isso aí só prova que a lógica do Cartola na segunda rodada é invertida. Mesmo o cara indo muito bem na rodada anterior, ele ainda tem uma tendência de valorizar. E agora eu vou acabar com 2 mitos da segunda rodada de uma vez só. É uma coisa que eu escuto, que eu vejo em 1000 páginas por aí, eu vejo em um tanto de lugar. Olha só. Eu disse que você tem que escalar quem vai bem na primeira rodada e valorizou. Eu não disse que você tem que escalar quem é caro. Se o cara foi caro, mas não jogou na primeira rodada, você vai fugir desse cara, entendeu? E aí entra outro mito que eu vou desvendar aqui. Se o cara não jogou a primeira rodada, na segunda rodada, vale a regra da primeira rodada para esse cara? Não, não vale. Não existe regra da primeira rodada na segunda rodada. Se a gente está na segunda rodada, é segunda rodada, pronto e acabou. Então eu vou dar um exemplo aqui. O Bruno Henrique, por exemplo, do Santos, ano passado, hoje ele está no Flamengo. Ele não jogou a primeira rodada ano passado, ele custava 18 cartoletas. E aí ele foi jogar a segunda rodada, teve gente que escalou ele estava caro, mas ele não estava valorizado, porque ele nem tinha jogado a primeira rodada. E aí o que aconteceu? Ele foi muito mal na rodada. Ele fez 0,2 pontos. E aí ele perdeu mais de 5 cartoletas. E agora vamos para a terceira rodada. Vamos continuar ganhando cartoletas aí na terceira rodada, beleza? Olha só, eu falei que a primeira é muito fácil, a segunda também é muito fácil, mas a terceira ela é mais difícil. É difícil de entender, de ganhar cartoletas nem tanto. Mas para ganhar cartoletas na terceira rodada, a gente tem que seguir algumas regras. Vamos evitar os jogadores muito caros, vamos evitar jogador muito caro. E uma regra importantíssima também, evitar jogador que não jogou nem na primeira e nem na segunda, ou que não jogou alguma das duas. Vamos priorizar os jogadores que jogaram a primeira e a segunda. Vai ser mais fácil ganhar cartoletas com esses jogadores. E outra coisa, se você não tiver entendido qualquer parte aqui que eu falei, eu vou te ajudar durante as rodadas também. E lá no site vai ter a pontuação mínima de cada jogador para valorizar. Então você vai conseguir entrar no site e ver lá para cada jogador que você quiser a pontuação mínima que ele tem que fazer para valorizar. E aí você vai escolher os que precisam de poucos pontos para valorizar. Porque eu tô ligado que você é esperto, né? Então vai ficar mamão com açúcar. Seguindo essas regras, você vai ganhar cartoleta na primeira, na segunda e na terceira. Na terceira, se a gente estiver com 180 cartoletas, já vai estar bom, viu? Não precisamos mais preocupar com cartoletas para o resto do ano. Eu vou provar o que eu estou te falando. Olha só, o Rafael, goleiro do Cruzeiro, na terceira rodada de 2018, ele fez a estreia dele no campeonato, ou seja, primeiro jogo dele
no campeonato. Eu falei para não escalar, mas ele custava 6 cartoletas, barato, bom, mas ele fez 10 pontos e meio, mitou. Sabe quantas cartoletas que ele ganhou? 1,7, ganhou muito pouco. Por quê? Porque era o primeiro jogo dele. Mesmo com a mitada, ele não ganhou muitas cartoletas. Então, para valorizar, não é um jogador que valia tanta pena, apesar de ser barato. Agora, vamos pegar outro exemplo aqui para você entender. O Marlone custava 6,47 cartoletas, praticamente o mesmo preço do Rafael. E ele fez 12 pontos, praticamente o mesmo tanto de ponto do que o Rafael. Só que ele valorizou mais de 3 cartoletas. Por quê? Porque era o terceiro jogo do Marlone. Então, evite quem não jogou os 2 primeiros jogos na terceira rodada. O Everton, goleiro do Palmeiras, custava 10 cartoletas na terceira rodada. Ele fez 5 pontos e meio e ele perdeu mais de uma cartoleta. Foi bem, 5 pontos e meio, mas perdeu mais de uma cartoleta. Isso porque era o primeiro jogo dele. Agora, olha só, o Fernando Diniz, técnico do Atlético Paranaense, custava 9,55 e fez a mesma pontuação, praticamente a mesma pontuação do Everton. E ele valorizou, isso porque era o terceiro jogo dele. Então isso faz bastante diferença e não vamos dar mole. Boa, seus mitos! Se você assistiu esse vídeo é porque você sabe mais de cartoleta agora do que 99,9% dos cartoleiros e você vai ficar milionário aí nas primeiras rodadas. Tamo junto demais. E olha só, um aviso muito importante, deixa seu e-mail aí para eu te atualizar de todas as novidades aqui do site. Quando o site for lançado, eu vou te mandar um e-mail avisando tudo em primeiríssima mão, beleza? Vou te falar sobre premiação de 2019, vem coisa muito boa por aí. O site tá novo, tá ficando pronto e vem muita coisa legal aí pra gente. Que o nosso objetivo aqui é fazer campeões e eu espero que você seja um deles. Então olha só, recapitulando, primeira rodada, um cara bom e barato, e que tem o preço lá embaixo, abaixo de 8 cartoletas, beleza? Segunda rodada, você vai escalar o cara que você acha que vai bem, mas que também foi muito bem na primeira rodada. E na terceira, vamos escalar o cara que tem um preço bom em relação à média dele, evitar quem não jogou a primeira e a segunda rodada. Beleza? Então, cara, me ajuda aí, compartilha esse vídeo com seus amigos no grupo do WhatsApp aí, na sua página, e vamos que vamos. Vamos mitar, tamo junto demais esse ano. Olha só, deixa um espaço aqui embaixo, porque eu quero saber, se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar aqui que eu vou responder. E se você tiver participado do Guru em 2018, se tiver ganhado suas ligas, me conta aqui que eu quero saber. Beleza? Tamo junto demais. Compartilha a página aí com seus amigos e vamos que vamos.